a tia Michele e nós estamos aqui para mais uma aula. Então nós tivemos aí olhando os PDFs, alguns, né? Tem muito mais lá na pasta. Nós falamos aí sobre os visuais, sobre como nós podemos fazer, mas não deixe de falar sobre o céu, porque você não tem aquele, mas você tem outros, né? E também, às vezes, você está ali numa roda ali de conversa com eles. Vamos conversar aqui, vamos falar um pouco sobre o céu. Então, o importante é falar sobre o céu. E o mais importante é que o nosso coração esteja, né, esteja pensando lá no céu. O meu e o seu coração que está comigo aqui nessa jornada desse curso Jesus está voltando. Então nós falamos e vamos falando de picadinho ali, né, sobre como falar para as crianças. Então nós vamos vendo aqui os PDFs, olhando ali, falando um pouquinho, olhando os visuais, e durante todo esse curso aí nós vamos, né, mais firmes ali, fazendo as aulas ali com mais ênfase naquele assunto, outro determinado assunto, né, para que a gente possa fixar aí no nosso coração, na nossa mente e falar para os nossos pequeninos. Então, aqui haverá tias que têm acesso a muitas crianças. Tem tias que terá acesso a uma criança. Mas vai fazer toda a diferença. O nosso Deus, ele foi até cidades, ele foi até locais por uma pessoa. Então, se uma pessoinha, né, que nós trabalhamos com as criancinhas da perna curta, nos ouvir, é a sua missão. Então, nós podemos glorificar o nome do nosso Deus através da nossa vida, levando essa palavra e levando. Jesus está voltando. Como nós já falamos, e você já deve ter ouvido, né? Então, nós falamos quem já teve bebê ou quem já viu, né? Ou até mesmo se você pesquisar, você vai ver que quando começa a contração, ela tá ali, mas ela tem mais espaço, ela é mais espaçada, né? Tem mais espaço de tempo e menos intensidade. Mas quando chega a hora do nascimento, é pouco espaço de tempo e mais intensidade. Então, a igreja primitiva, Jesus tinha acabado de subir aos céus e ela falava, Jesus está voltando, e contava a história de Jesus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Aqui, ó, nós também adultos usamos visuais para nós, não é? Ó, então Jesus veio a eles contavam, a igreja primitiva, Jesus veio a essa terra e contava toda a história. Olha o Evangelho de Lucas. Sabe como que eu gosto de ler o Evangelho de Lucas? Porque Lucas escreveu para aqueles que não eram judeus. Ele escreveu assim, né, para quem não era ali judeu mesmo, né, não era o hebreu. Então ele escreve para mim, para você. Toda a Bíblia é escrita para nós. Mas o que eu quero dizer é que eu pego o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e leio como se eu estivesse recebendo, como Teófilo recebeu. Né? Então ele escreveu para Teófilo e ali ele conta a história, né? E o que a igreja primitiva fazia? Ela contava. Jesus nasceu, o Rei dos Reis veio como criança, ele veio como criança. E aí Jesus nasceu e cresceu e andou por essa terra. E esse Jesus fez milagres, né? Porque era um sinal do Messias. Ele restaurou vidas, ele curou pessoas que eram cegas e voltaram a enxergar, pessoas que tinham deficiência para andar, ele curou. Doenças, né? A mulher da hemorragia. E também ele curou a alma, o coração. Aquele homem que estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, ele curou, ele fez aquele homem andar, mas ele curou a alma daquele homem, né? A mulher samaritana, né? Imaginem você tá ali, né? Como ela estava naquela vida tão terrível, né? Que ela estava. Sabe por que ela vai na hora mais quente do dia? Para que as outras mulheres não ficassem apontando ela. Então, Jesus chega lá e fala, me dá água, né? E a água da vida era ele, mas ele foi lá por aquela mulher. Então ele faz tudo isso. E aí é o que se contava para as pessoas. E aí ele morreu por nós. Então, ele morreu por nós. Morreu por nós, por cada um de nós. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E o túmulo estava vazio. Foi um sacrifício de amor, não é? E aí Jesus foi ao céu. E ali eles contam, deixa eu ver se eu estou aqui com o meu
anjo, mas agora já sumiu, né? E Jesus sobe. Quando Jesus sobe, os anjos, eles ficam tristes, maravilhados, mais tristes. E os anjos dizem assim como ele subiu, ele vai voltar. E é o que a mensagem que eles passavam para aquele povo, né? E Jesus vai nos levar para morar com eles no céu. Então a palavra da igreja primitiva era essa: Jesus está voltando. Contava a história de Jesus, todos os seus feitos, e Jesus está voltando. Muitos foram colocados em cruz, muitos foram colocados em postes e tacado fogo. Você sabe a história daqueles que foram para o Coliseu, né? E ali os leões, né, matavam eles, crianças, mães com filhos no colo, e todas as idades. E quando eles estavam ali, eles poderiam ter medo, mas eles sabiam que eles iam morar no céu, esse céu que nós vamos falar. Então, a igreja cresceu com isso. E o que eu quero dizer para vocês viram esse daqui? Esse aqui é um visual gratuito. Então, se você tiver esse visual aqui para falar, amém. Se você tiver um outro bem mais simples, um palitoche, amém. O que importa é a palavra de Deus. Então, quando eu exemplifiquei aqui, às vezes você vai ter um palitoche, né, como impresso, você faz ali, mostra a sequência, ou às vezes, como eu disse, você pode estar sentada ali numa roda conversando com as crianças e falar sobre o céu, porque na verdade é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Nós temos que falar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, nós pregamos o evangelho de Cristo e ele vai nos levar. Então você fala isso para a criança. Fala isso para você, né? Porque aqui nós temos aflições, mas olha onde nós vamos morar. E quando eu comecei falando sobre as contrações, dá uma olhada no que nós estamos vivendo hoje. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Então, as contrações, né? Ou seja, os sintomas, aquilo que vai acontecer antecedendo a segunda volta de Cristo, está mais acentuado. Então, sempre houve falta de amor, sempre houve fome, sempre houve guerras, rumores de guerras. Mas agora, preste bem atenção, há uns anos atrás a gente sabia que tinha uma guerra lá no Golfo, a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, e já acabava, ficava lá, não expandia. E hoje não, hoje nós vemos guerras e rumores de guerras, guerras e rumores de guerras, e mais intensificado, a fome mais intensificado, né? O amor. Sempre houve falta de amor, sempre houve crimes, mas olha a intensidade dos crimes de hoje. Então, é triste, mas nós vamos ver mães matando filhos, né? Teve uma mãe que recentemente decapitou seu filhinho, enquanto ele falava que amava. Então, mas será que isso nunca existiu? Só que daí você coloca lá no Google, que você vai ver o tanto que tem. Então, poderia sim, né? Mães matando filhos, filhos matando os pais, existia, sempre existiu, mas dá uma olhada como intensificou. Então, essa é a nossa missão, falar que Jesus está voltando. E se você assistiu às aulas anteriores, né, mostrando alguns visuais aqui, então, vamos supor que eu só tenho esses daqui, não consigo mais fazer, tenho que falar. Eu tenho possibilidade de falar sobre o céu, né? Então, e aí você fala, mas aqui, e como aqui vai ter pessoas que vão me ouvir, que vão ter acesso a muitas, e até acesso a poucas, vai ter acesso a muitas coisas, e vai ter aqui pessoas que vai ter menos possibilidades, mas a palavra é uma só, Jesus está voltando, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então é isso que nós vamos fazer, né? Então, hoje eu estava conversando com uma tia, e assim que ela assistir, ela vai saber quem é. E ela falando, né, que foi mostrar uma figura de Jesus com uma ovelhinha e ele não sabia quem era. E aí, imagina, não sei se você já passou. Se você já passou, deixa aí seu comentário se você já passou por isso. Eu nunca tinha passado. Porque como aqui no Brasil, né, a gente pode falar abertamente de Jesus, ver a foto de Jesus, nesse último ano não passou, mas na Sexta-feira Santa, né, que os católicos guardam a Sexta-feira Santa, e aí sempre, toda a vida, passava lá na televisão filmes sobre Jesus, não é? Esse ano, se eu não me engano, não passou. Para você, né? Mas
sobre Jesus. Então, todo mundo, o que eu quero dizer é assim, que na minha cabeça todo mundo conhecia Jesus. Eu já tinha visto uma foto, e aí eu fui ministrar na biblioteca cidadã. E aí eu cheguei lá com um avental, com Jesus, e eu falei, todo mundo sabe, né? Quem é esse daqui? Jesus! E aí o menininho falou, não sei, nunca vi. Eu achei que ele estava brincando, e até o coleguinha do lado dele cutucou e falou assim, deixa de mentira, esse é Jesus. Ele falou, não, eu tô falando... E aí você viu que ele ficou assim, como que todo mundo conhece esse personagem e eu não conheço. E aí ele ficou, não tia, é sério, eu nunca ouvi falar. E depois eu fui ver o contexto ali, né, a família, né, nunca demonstrou interesse. Na minha cabeça, como aqui nós somos uma cidade pequena, né, tem várias igrejas e fazem eventos, né, sobre eventos assim, fazem o culto, né, para as crianças. Então, em algum momento alguém participa em algum local. E ele não conhecia Jesus. E ali, primeiramente eu levei, né, eu nunca imaginei que aqui ninguém conhecesse Jesus. E sabe o que eu pensei também? Eu confidenciei para essa tia. Eu achei assim, eu nunca vou falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Porque aqui todo mundo já ouviu falar. Então você só vai falar de Jesus para alguém que não conhece, nunca ouviu falar de Jesus, se você for para um país remoto, para um lugar remoto. E estava ali uma criança, né? E não era por conta da idade, porque na verdade, né, nós que criamos nossos filhos ali, eles já crescem bebê ouvindo falar sobre Jesus. E às vezes vê, né, a figura de Jesus e fala, Jesus, né, então pequenininho. Tem até um vídeo, né, de um menininho que está numa loja de departamento e ele vê um homem barbudo com cabelo assim, e ele aponta e fala, olha Jesus. Aí eu fiquei vendo aquele vídeo, imagina que emoção para aquela criança, né? Olha Jesus ali, para ele era Jesus fazendo compras, né? Então eu pensei que eu ia apresentar Jesus para que eles aceitassem Jesus no seu coração, mas eles sabiam quem era, só faltava, né? E eu nunca pensei que ia contar. Aí eu tava falando sobre outra coisa, né? Mas com Jesus. E aí eu fui esmiuçar a história de Jesus para todos eles, né? E para aquela criança conhecer a história de Jesus. Então, olha só, num lugar, né, com aquelas crianças, e eu fiz essa pergunta e tive essa resposta. Mas quantas vezes nós não vamos fazer essa pergunta e vai ser a primeira vez que aquela criança está conhecendo Jesus? Então, nós vamos falar sobre isso para eles, né? Jesus está voltando. E ali também já prova Jesus, nós vamos morar no céu, foi me dada a oportunidade, então nós vamos morar no céu de glória. Então, vamos falar sobre